pessoal, sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial da RP TOTUS Moda. Nessa aula, neste treinamento, vamos aprender sobre consultas gerais de pedido de venda, podendo ser a consulta de contagem, podendo até reimprimir uma etiqueta de contagem, consulta por eficiência de entrega, consulta por situação de pedido, origem e destino, e consultas também por data de previsão de faturamento, né? Data de previsão informada ali no pedido como no item. Então, existem relatórios que pode trazer consultas gerais e auxiliares a vocês, ok? Obrigado e uma excelente aula. Para realizar essas consultas gerais de pedido de venda, assim que logarmos no sistema, vamos vir aqui no menu TOTUS Moda. Vamos acessar o módulo aqui pedido de venda, já que as consultas é destinado a ele, né? Ou opção aqui consulta. A primeira opção que vamos efetuar a consulta é o PED FC 012, consulta alteração de quantidade de item por data. Então vamos analisar aqui. Filtro da empresa, por período de movimento que deseja efetuar a sua consulta, ok? Por intervalo de pedido, por exemplo, eu posso colocar um pedido inicial e um pedido final, ou clicar nessa lupinha aqui, nesse símbolo, né, quer dizer, para você selecionar qual o pedido que você quer. Se eu quero todos, posso deixar aqui do 1 ao 99, que ele vai pegar todos, ou até mesmo deixar em branco ali. Qual a quantidade que eu quero que lixe aqui, que me baseia para a alteração? Eu quero na atendida, cancelada, solicitada ou na extra? Então, vamos colocar aqui, ó, solicitada. Quero com agrupamento por grupo ou por produto? F4. Então, o sistema ele vai me mostrar aqui a empresa, o código do pedido, o produto, porque eu coloquei por produto, o motivo, no caso aqui, desse caso, o cliente não aceitou. Pode ser um cancelamento, no caso, né? Qual era a quantidade anterior, a posterior e a quantidade alterada, tá? Então, se eu ordenar aqui, ó, ele me dá, por exemplo, a quantidade anterior é 10, foi modificada para 41 e alterada, ou seja, 31 peças foram alteradas, referente à quantidade anterior para a posterior, a diferença entre elas, tá? Então aqui, ó, tenho 12 anteriormente, foi alterada para 20, então, ou seja, teve uma alteração de 8 unidades baseada na solicitada. A mesma coisa para os demais, seja atendida ou outro formato aqui que você desejar, tá bom? Ele segue o mesmo fluxo, então ele traz a quantidade anterior, a quantidade posterior e a diferença de uma para outra, ok? Então esse é o PED FC 012, tá? Outro relatório é o PED FC 018, ó, consulta eficiência de entrega de pedido de venda. Se eu quero consultar a eficiência de entrega, obviamente eu vou filtrar aqui os pedidos pela situação que esteja atendido ou parcialmente atendido, né? São pedidos faturados, né? Vou tirar a operação aqui e aí eu posso realizar o filtro que eu achar melhor, tá? Não quero filtrar, senão eu posso colocar um produto em específico para ele me listar, tá? Aqui ele já está sugerindo o primeiro campo atendida, mas eu posso utilizar os outros campos aqui. E na hora da impressão, imprimir um resumo também, tá? Na hora que eu clicar aqui no F6, o agrupamento está por representante, mas posso alterar aqui por grupo, se eu quiser. E F4, tá? Então ele me listou aqui por pedido, o cliente, a quantidade, o valor, a data de previsão de entrega, a data do último faturamento e a quantidade de dias aqui na frente. Então, nesse caso, ele foi faturado 146 dias depois do prazo. Aqui foi 72 dias antes do prazo, ok? E aqui ele dá um resumo pelo pedido. Então, conforme eu vou clicando aqui, ó, você vendo que ele vai mudando ali o representante, entendeu? Então, aqui eu tenho aqui ó, uma quantidade, ele me trouxe aqui ó, outro representante que está ligado a ele, né? Então, ele aqui, ó, por exemplo, tem uma quantidade só. Não poderia listar tudo isso. Então, aqui, por base do representante, pelo filtro que eu realizei, ele me trouxe que desse representante existe esses prazos, né, antes e depois do prazo que foi faturado, a quantidade de pedidos, o percentual de eficiência, a quantidade de peça e o percentual de eficiência também, tá? Aqui de quantidade, aqui é de quantidade de peças, tá? Quantidade de pedido, quantidade de itens, tá? E aqui ele dá um resumo geral baseado no filtro realizado aqui em cima, ok?
Então, conforme eu vou clicando, ele vai alterando o representante, mas não quer dizer que esse resultado, até mesmo não poderia ser só 2 unidades, resultar em todos esses prazos com essas quantidades de pedido e essas quantidades de peças, tá? Então, ele pega aqui o representante para dar um totalizador baseado no filtro que eu informei aqui em cima. Então, ele consegue saber por representante a quantidade de pedidos e de peças, o que foi atendido antes ou depois do prazo. E aqui dá um filtro por representante, tá? Se eu clicar aqui, ó, nesse símbolo, ele vai abrir o pedido de venda que se refere àquele que ele listou, tá? Se eu quero imprimir, o botãozinho aqui é F6, tá? Que ele vai imprimir basicamente o mesmo formato aqui que está na tela, tá? Vamos dar um ESC. Outro relatório é esse PED FC 022, consulta a contagem de pedido de venda. Esse daqui eu posso clicar aqui, pesquisar o meu pedido da forma que eu achar melhor, tá? Se ele tiver contagem, ele vai te listar aqui, tá? Então, esse caso aqui não tem. Então, pegar um pedido que tenha contagem, F4, listou, tá vendo? Se eu quero reimprimir uma etiqueta, eu posso vir aqui, ó, imprimir etiqueta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a etiqueta de contagem, não é de expedição, é de contagem, tá? Que pode ser utilizado aquele formato de packing list, tá? Tenho aqui a situação, que eu posso filtrar dependendo da situação, ok? Mas aqui é um relatório muito utilizado, uma consulta, relatório não, uma consulta muito utilizada até para reimpressão de etiqueta mesmo. E ver os status da situação da contagem e o relacionamento. Quando você fatura um pedido, aí ele fica finalizado, tá? Então, esse aqui é bem simplesinho. Vamos ver outra opção que eu tenho aqui. Separador, aqui ó. PED FC 028, consulta a previsão de faturamento de pedido de venda. Tá? É basicamente a mesma coisa. Ó. Pedido de venda, vou executar o filtro que eu julgar melhor. Tá? No caso, eu vou deixar todos aqui. O meu ambiente ele tem alguns pedidos, mas não são muitos. Tipo de quebra, por mês ou por data. Né? Analítico ou sintético? Solicitada ou atendida ou pendente? Aí você que define. Né? Então, eu vou consultar aqui. Ele vai me dar um resumo aqui, ó, por data de previsão de faturamento, que eu escolhi aqui por data, qual é a quantidade e o valor atendido, porque eu escolhi atendido. Se eu trocar, ele vai trocar o nome aqui também, tá? Então aqui ele me dá qual a quantidade baseado nessa, dá um totalizador por data, tá? No caso eu trouxe data, mas eu poderia colocar por mês e ano também, dando um total geral aqui. E se eu quiser imprimir, também posso imprimir com F6. Então o intuito dele é te listar quebrado por mês, o ano ou por data, de previsão de faturamento, as quantidades baseado no tipo que você é informado o valor ali, quantidade atendida, ou solicitada, ou pendente, ok? Outro relatório, outra consulta, né? Vamos descer aqui, tem consulta de contagem, PED-FL 069. Também é bem utilizado. Se eu tiver, por exemplo, um produto, eu quero saber que contagem está amarrada a esse produto, basta eu vir aqui e bipar o código de base. Ele vai me trazer todas as contagens que tem esse produto relacionado. Se eu tiver um pedido, eu posso digitar aqui o pedido e F4. Né? Ele vai me trazer o pedido, a contagem que está amarrada a esse pedido. Se eu tiver, por exemplo, o número da contagem, eu posso colocar aqui também e consultar. Ele vai me trazer também. Tá? Então, no caso, não tem. Tá? Se eu quiser um intervalo de data de contagem, eu posso informar por situação também. Eu quero todas que a situação esteja encerrada, mas que não a situação da contagem esteja encerrada. E o relacionamento, não precisa dizer todos. Né? Esse relacionamento, quando você fatura, ele fica finalizado. Tá? Então, no caso todos, ele me trouxe. Se eu clicar em cima delas, e aqui ó, iniciar contagem, ele vai me abrir exatamente a tela da contagem. Aqui eu não consigo fazer nada porque já está encerrada. Né? Mas se ela tivesse em andamento, eu poderia até incluir produtos aqui dentro dela também. Tá? Então, se eu vir aqui e colocar em andamento, aqui em andamento também, e consultar, por exemplo. Ele vai, opa, aqui, ó, ela em andamento. Então, iniciar contagem. Está em andamento. Se eu vir aqui, ó, lançar item, eu posso fazer o lançamento do item também, sem problema algum. Então, você pode editar também, se você quiser. E tem a opção aqui, ó, de você imprimir um relatório desse daqui que listou na tela. Então, ele te lista a quantidade total, o valor total negativo, né? Empresa e o número, tá? O número ali do pedido, tá? Então, isso aqui, ó, 765. Se eu vir aqui, e digitar, dar um F2, digitar aqui a 765, ele me lista
a contagem, que está relacionado. Isso aqui serve muito também para aqueles casos que eu tenho um pedido e não sei basicamente a contagem, ou quero saber qual a situação que está essa contagem, eu posso vir aqui e localizar ela, ou até mesmo fazer alguma manutenção se eu quiser, ok? Outro relatório bem utilizado, outra consulta bem utilizada, é esse PED FL 032, tá? Aqui, ó. PED FL 0 consulta pedido pela alteração de situação. Então tem aqui pela empresa, por data, por cliente, por pedido, por data, por situação origem, destino, por usuário que fez o cadastro ali do pedido, qual a situação atual. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, F3. Então, se eu pegar, ó, pedido 524, tá? Vamos acessar aqui ferramentas, o cadastro do pedido, que é o PED-FM 001, e ali nós vimos que é 2/6/2020. Então, 2/6/2020 foi a data que foi incluída. Se eu vir aqui alterar aqui, ó, salvar, ele vai gravar a data de atualização. Você vai ver que no relatório continua essa mesma informação lá ainda, tá? Então, se eu der ESC e consultar novamente, você viu que não teve alteração, ó, 2/6/2020, tá? Posso unificar, eu quero, vou dar F2 aqui, eu quero todos os pedidos que iniciaram bloqueado, foi cancelado e que foi cadastrado pelo usuário 3. Ele me dá, tá vendo? Então, são possibilidades de relatórios que você tem nesse PED FL 032, possibilidades de consulta aqui dentro, né? Então, eu quero todo mundo que é do usuário 3 e que a situação atual esteja em andamento, por exemplo. Ele vai listar para você, informando ali a data de alteração, que é a data de inclusão ali, né? E a data de previsão de faturamento. Então, essa consulta, ela é bem utilizada para você saber, note, eu quero todos os pedidos que o Adriano cadastrou e que estejam, por exemplo, bloqueados. F4, ele vai me listar, que estejam cancelados, ele vai me listar, tá? Podendo utilizar tanto a situação origem como a situação destino, tá? O que eu tinha que passar para vocês, pessoal, de consultas gerais é isso. Existem outras opções aqui para consultas, né? Mas vai depender da necessidade de cada cliente, de cada usuário, tá? Caso precise de alguma consulta que aqui não tenha, existe o Virtual Report que pode ser configurados consultas ou relatórios mais específicos, tá? Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento. Nesse treinamento vindo algumas opções ali de consultas gerais de pedido. Lógico, existem outras opções ali para ser consultadas, né, para ser utilizadas. E existe também o Virtual Report, caso seja necessário de fazer alguma consulta mais específica, emitir algum relatório mais específico, pode ser feito pelo Virtual Report, criar um relatório ali dentro, ok? Agradeço e até a próxima.